Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Hoje no Ar, o programa de entrevistas do Grupo Hoje de Comunicação. Nosso convidado de hoje é Anderson Ventura. Ele é presidente do PT Suzano, advogado e atua como assessor parlamentar do deputado Arlindo Chinaglia. Teve atuações no Poder Executivo suzanense e já atuou no Poder Legislativo Federal e Estadual. Foi eleito em outubro deste ano para o mandato como presidente do Diretório Municipal do PT em Suzano. Seja muito bem-vindo, Anderson. É um prazer ter você aqui conosco. Leonardo, muito obrigado pelo convite. Agradeço a você e a todo o Grupo Suzano Hoje e espero que a gente possa fazer um bom bate-papo aqui hoje. Eu também espero que a gente possa conversar um pouco sobre o PT, sobre esse novo diretório do PT, mas eu queria começar falando um pouco sobre você. Você tem uma atuação política muito presente aqui em Suzano e muito disso foi influência da sua mãe, a ex-vereadora Quitéria, que foi vereadora por vários mandatos aqui em Suzano. E eu queria que você contasse um pouco pra gente qual foi a importância dela para a sua atuação política. Qual foi a relevância dela na sua vida para que você atuasse politicamente? É isso aí, Leonardo. Minha mãe, de fato, teve uma influência muito grande. Eu cheguei em Suzano em 1987 para morar no Jardim São José. O bairro, naquela época, não tinha nenhuma infraestrutura, então não tinha asfalto, não tinha água canalizada, não tinha esgoto, não tinha unidade básica de saúde, e os moradores precisavam se organizar para reivindicar do poder público o mínimo necessário. E a minha mãe sempre teve uma participação muito ativa, seja nas associações de moradores de bairro, seja na comunidade católica. Eu, garoto ainda, passei a acompanhá-la nessas atividades e isso despertou a minha participação na política. Então, se hoje eu cheguei a presidente do PT e tenho atuado muito efetivamente na política, isso de fato é devido à minha relação, à minha criação com a participação da minha mãe na política. E daí, Anderson, diante disso tudo, você e sua mãe são figuras hoje expressivas no PT de Suzano. E eu queria que hoje o presidente da República é o presidente Lula, um presidente do PT, petista, a maior figura do PT, né, nacionalmente da história do partido. E eu queria que você avaliasse mais ou menos como está a gestão do presidente Lula no decorrer deste primeiro ano, do Lula 3, como o pessoal costuma dizer, né? E quais têm sido os principais desafios na sua visão para essa gestão, para esse mandato? Olha, Leonardo, o Lula 3, como você mencionou, é um sucesso. Se nós considerarmos a situação que estava o país, como o Lula encontrou o país ao tomar posse, nós, comparando com a situação do país hoje, nós avançamos bastante. Antes mesmo de tomar posse, o Lula teve que articular no Congresso Nacional a aprovação da PEC da transição, garantindo 150 bilhões no orçamento de 2023 para o pagamento do Bolsa Família, da farmácia popular, do auxílio gás e outras políticas públicas que nós não tínhamos dinheiro reservado no orçamento para a execução neste ano. Iniciado o governo, Lula conseguiu aumentar o salário mínimo acima da inflação. Então nós tivemos aí, depois de 5, 6 anos de aumento do salário mínimo apenas o correspondente à inflação, o Lula aumentou o salário mínimo acima da inflação, corrigiu a tabela do imposto de renda, garantindo um valor maior para o povo trabalhador. Lula tem conseguido, com muita dificuldade, devido ao Congresso que foi eleito, mas tem conseguido aprovar medidas importantes. A reforma tributária, que vem sendo anunciada no Brasil há muitos anos, foi aprovada na Câmara, foi aprovada em primeiro turno agora no Senado, vai mudar a estrutura de arrecadação no país. Espero que isso contribua efetivamente para a geração de emprego. Lula tem garantido, acima de tudo, estabilidade política e econômica no país. Hoje, nós tivemos aí um dado recente do IBGE de setembro, 1 milhão de postos de trabalho foram criados comparando o histórico com o desempenho do mês de setembro. E programas importantes que foram recuperados pelo presidente Lula, 3, como o Bolsa Família, que atende hoje 21 milhões de famílias. Bolsa Família com o governo Lula tem o valor base de R$ 600, mas R$ 150
para crianças de 0 a 7 anos e mais R$ 50 para pessoas de 7 a 18 anos. Portanto, tem um pagamento médio de 690, R$ 700, e isso são 21 milhões de famílias que recebem esse benefício. Só na nossa cidade, não sei se você tem essa informação, são 22 mil famílias que recebem o Bolsa Família. Se nós considerarmos o valor médio de R$ 700, nós temos mensalmente 15 milhões repassados diretamente pelo governo federal para famílias suzanenses. Isso considerando 12 meses, nós temos um total de 180 milhões, um valor superior a 10% do orçamento municipal da cidade de Suzano. Então, e para finalizar, nós não podemos esquecer do Minha Casa Minha Vida, que ficou aí ao longo de anos sem nenhuma nova contratação. Com o governo Lula, nós temos a meta de construirmos 2 milhões de unidades durante os 4 anos de governo e recuperarmos aquelas unidades que estavam paradas, aquelas obras que estavam paradas, como isso tem acontecido na cidade de Suzano agora. Acho que nos próximos dias será entregue as unidades para as famílias que já assinaram o contrato do Suzano 2. Sim. Então, o Lula tem resgatado as políticas públicas criadas por ele durante o seu primeiro e segundo governo, assegurado estabilidade econômica, permitindo que o ambiente de negócios melhore no Brasil e, acima de tudo, tem assegurado a democracia, tem assegurado a pacificação do país, que eu acredito que é isso que o povo brasileiro mais queria quando votaram 13 nas urnas em 2022. Anderson, tem alguma coisa no governo que você ainda espera ver e não viu? Tem algo que você ainda tem uma expectativa que o Lula 3 vai trazer para o país, mas ainda você não tem visto essa perspectiva? Olha, o que de fato eu espero ver no governo, mas sei que é muito difícil, até pela experiência que eu tenho aí ao longo de alguns anos dentro do Poder Legislativo, era um ambiente de apoio, construir um apoio parlamentar, um apoio do Poder Legislativo que não fosse tão vulnerável. Nós não podemos, a cada projeto de lei, a cada pauta importante para o país, ter que ir para o Congresso discutir liberação de emenda, ter que discutir a ampliação de espaços de partido A, B ou C. Então, o que eu espero de fato, mas sei que é muito difícil acontecer, é uma estabilidade política dentro do Congresso Nacional para que o governo Lula possa entregar aquilo que foi prometido para o povo brasileiro nas urnas. E Anderson, agora entrando numa esfera estadual, nós não temos, no caso, um governador do PT. Na verdade, temos o Tarcísio, que disputou contra Fernando Haddad, hoje ministro da Fazenda. Tarcísio também já está no mesmo período, na frente de São Paulo, maior estado do país. E eu queria que você avaliasse a gestão do governador Tarcísio de Freitas até o momento, nesses últimos 11 meses à frente do estado. Leonardo, primeiro eu não posso deixar de lamentar o povo do estado de São Paulo não ter eleito Fernando Haddad governador. Vamos rapidamente comparar o que o Haddad tem feito como ministro da Economia. Se nós tivéssemos esse Haddad governando o estado de São Paulo, com certeza o nosso estado estaria num outro patamar. O que o Haddad tem feito à frente do Ministério da Economia, a proposta aprovada, construída por ele e sua equipe, que foi aprovada no Congresso, do arcabouço fiscal, colocando fim àquele teto de gasto, é fantástica. E não podemos deixar de atribuir a ele os resultados econômicos e essa aprovação da reforma tributária. Imagina esta liderança política governando o estado de São Paulo, com a habilidade que ele tem para a administração pública. Então, lamento, mas infelizmente temos que respeitar o que ocorreu. O povo do estado de São Paulo resolveu eleger o Tarcísio, é o nosso governador, mas por enquanto, infelizmente, ele só vem querendo privatizar, vender o patrimônio público do estado de São Paulo. A política pública adotada até o momento é de venda, colocou de fato uma placa de vende-se
no Palácio dos Bandeirantes e busca a todo momento entregar para o mercado as principais empresas do estado de São Paulo e as perspectivas de melhorar o serviço é nenhuma. Se nós compararmos, por exemplo, o serviço de água e esgoto prestado pelas empresas privadas em outros estados, com o da Sabesp aqui do estado de São Paulo, o nosso serviço, em que pese termos críticas, ainda é um serviço de excelência. Por que nós vamos arriscar privatizar, ou seja, entregar o controle da Sabesp para o mercado? Nós sabemos que o mercado visa lucro. Qualquer empresário, e é legítimo, quando ele investe, ele busca o lucro. Nós vamos deixar de termos o controle da água, que é um bem essencial, para entregarmos isso para o mercado. A CPTM, a privatização. Nós temos acompanhado no próprio estado de São Paulo linhas que foram entregues para a iniciativa privada, tem gerado mais problemas para o usuário do que as que são administradas pela CPTM. Por que nós vamos fazer isso? Então, tem muitas críticas. Infelizmente, o Carioca foi eleito para governar o estado de São Paulo. Nós esperávamos que seria uma eleição difícil, como foi, que o Rodrigo Garcia poderia ser reeleito governador, mas eu particularmente fui surpreendido com a vitória do Carioca aqui no estado de São Paulo. Eu até ia comentar com você essa pauta das privatizações, você já conseguiu se antecipar. A gente sabe que tem tido muitas movimentações contrárias a isso, mas uma pauta que principalmente aqui na região do Alto Tietê, que causa até alguns arrepios, é a questão da instalação de 2 pedágios na cidade vizinha, Mogi das Cruzes, na Mogi Bertioga, nas rodovias Mogi Bertioga e na Mogi Dutra. Eu queria que você, na sua opinião, na sua análise, como isso impacta, a instalação desses 2 equipamentos impacta na região do Alto Tietê e como até, inclusive, o PT Suzano pretende se mobilizar para buscar impedir a instalação desses 2 pedágios aqui na região. Olha, primeiro não só o PT Suzano, o PT da região tem participado das ações, tem se mobilizado contra essa pauta do pedágio. Infelizmente, se esses pedágios forem instalados, nós teremos aí um aumento significativo do custo do transporte na nossa região. Isso vai onerar significativamente os trabalhadores que utilizam dos seus veículos para irem trabalhar na capital, portanto, terão que passar por esses pedágios. E o que é mais intrigante é que foi apresentado um projeto amplo de melhoria dessas estradas, só que essas melhorias ficam restritas às vias que estão no litoral. E Mogi das Cruzes foi incluído, nossa região foi incluído nesse pacote apenas para pagar a conta, com os pedágios da Mogi Dutra. Não faz nenhum sentido e o governo do estado tem capacidade orçamentária para fornecer, para executar as melhorias viárias necessárias na nossa região, sem adicionar esses pedágios. Até porque hoje, quem sai de Suzano, quem sai de Mogi para São Paulo, já paga pedágio. Você paga o pedágio na Ayrton Senna, se você vai para o sentido Rio de Janeiro, você paga o pedágio na Ayrton Senna ou na Carvalho Pinto, você paga o pedágio na Dutra. Então, nós já recebemos essa tarifa. Por que aumentar nessas, chamar aqui de pequenas rodovias, esses pequenos trechos, aumentando ainda mais o custo de vida para os trabalhadores que se locomovem diariamente com os seus veículos e para o preço das mercadorias que são transportadas para a nossa região? Não faz nenhum sentido. Além desse impacto, por exemplo, de preços, porque a gente sabe que por causa de transportadores, de frete, tudo isso acaba aumentando quando se tem o custo também do pedágio. Quais outros impactos você vê, especialmente para Suzano, para a cidade de Suzano? Você acha que isso pode ter um impacto em outras áreas, além dessa questão do preço? Olha, quando você aumenta o custo do transporte, você limita a instalação de novas indústrias na região. Porque por que uma indústria vai se instalar aqui no Alto Tietê, na nossa cidade de Suzano, por exemplo, sendo que no momento que ela for escoar a sua produção, ela terá
um custo maior do que se ela se instalar em outra região. Acho que isso pesa muito negativo para a região do ponto de vista do desenvolvimento econômico, geração de emprego. E as nossas cidades, Suzano e a cidade do Alto Tietê, precisam ter uma política de geração de emprego para que nós possamos diminuir a necessidade dos nossos trabalhadores terem que sair da sua cidade, sair da sua região para trabalhar em São Paulo. O trabalhador hoje, que é obrigado a pegar trem, ônibus, metrô para chegar ao seu posto de trabalho, ele perde ele perde 4 horas, 5 horas do seu dia apenas se locomovendo. Deixa de estar com a sua família, deixa de produzir, deixa de estudar. Isso é um grande prejuízo para a vida das pessoas. E daí, falando especificamente sobre Suzano, Anderson, a gente está aí há 7 anos com a gestão do prefeito Rodrigo Axuxa. E eu queria que você avaliasse a gestão dele à frente do município e como você enxerga a cidade neste momento, depois de 7 anos com a gestão do Rodrigo Axuxa. Olha, nós não podemos negar a aprovação popular que o prefeito Rodrigo tem hoje. Isso é devido principalmente às obras que foram iniciadas ainda no governo do PT, que ficaram paradas por 4 anos durante o governo do ex-prefeito Paulo Tucuzumi e que foram entregues pelo prefeito Rodrigo. Isso com certeza colocou Suzano em um outro patamar e ele está colhendo os frutos dessas entregas. Então você enxerga que a avaliação positiva dele é justificável, digamos assim. Segundo uma pesquisa recente do Instituto Badra, o prefeito Rodrigo Axuxa tem mais ou menos 60%, 66% de aprovação aqui na cidade. Você acredita que essa aprovação é simplesmente fruto dessas entregas? Como você enxerga, assim, mais ou menos? Quais são os principais desafios da cidade ainda? Vamos lá. Como eu mencionei, acredito sim que essa aprovação é resultado dessas entregas. O povo, quando elege um prefeito, ele tem expectativas, ele espera receber políticas públicas. Quando essas políticas são entregues, automaticamente isso se transforma em resultado. Agora, nós não podemos analisar simplesmente os 7 anos de governo do atual prefeito sem considerarmos, no mínimo, os últimos 20 anos da cidade. Suzano mudou completamente de patamar após os 8 anos de governo do PT. Não sei exatamente qual a sua idade, mas quem conhecia Suzano até 2004, uma cidade que a infraestrutura estava resumida ao quadrilátero central, aos bairros mais próximos aqui do centro, no governo do PT isso foi ampliado para a região norte, para a região sul, na região do Jardim São José, onde eu fui criado. Nós tínhamos pavimentação parcial no Jardim São José, nós não tínhamos pavimentação no Santinês, no Graziella, no Jardim São Bernardino, nós não tínhamos uma unidade básica de saúde lá, o que nós tínhamos era um puxadinho que ficava no fundo de uma escola municipal para atender as pessoas e que foi construído, que foi adequado devido a muita pressão popular. Nós tínhamos escolas só na região do Jardim São José, nós tínhamos escolas de lata, então nós tínhamos crianças estudando em Suzano, uma cidade da região metropolitana, em escola de lata. E essa infraestrutura, como eu citei como exemplo, na região do Jardim São José, ela alcançou Miguel Badra, ela alcançou Varan, Gardênia, Margarete e uma parte importante dos bairros de Palmeiras. Então, Suzano mudou de patamar durante os 8 anos de governo do PT. E durante esses 8 anos também foram construídos projetos, foram deixados projetos naquela época, governo do PT a nível federal, programa da presidenta Dilma para a construção de CELS, para a construção de unidades básicas de saúde, para a construção de creches, e Suzano se credenciou, indicou a área e, inclusive, algumas obras tiveram início, outras estavam em fase de contratação. Infelizmente, durante 4 anos, a cidade ficou literalmente parada. O ex-prefeito Paulo Tucuzumi, do PSDB, não deu continuidade, não fez nenhuma entrega. O prefeito Rodrigo foi eleito em 2016 e resgatou essas obras que estavam paradas, dando continuidade. Nós tínhamos feito, o PT tinha feito um lado da Marginal do Una,
ele entregou o outro. O PT tinha iniciado a reforma da Arena, ele deu continuidade. Então é um governo que tem que ser analisado no contexto de 20 anos, e nesse contexto de 20 anos, Suzano mudou significativamente de patamares, e ele está colhendo os benefícios disso hoje com essa aprovação que você aqui mencionou. Mas ainda é inegável que a cidade tem bastante problema. A cidade enfrenta alguns desafios. Na sua visão, quais são os principais desafios que Suzano hoje enfrenta? Olha, Suzano precisa melhorar efetivamente a gestão da saúde, acho que nós, o povo de Suzano, espera. Suzano precisa voltar a ter a integração do transporte de ônibus com trem. Nós temos, inclusive, um conjunto aí de aproximadamente 80 cidades que já garantem o transporte público gratuito. Acho que Suzano, pela capacidade de receita que possui, tem que começar a fazer essa discussão, a possibilidade de implementar a tarifa zero aqui para o povo da nossa cidade. Suzano tem problemas de drenagem aqui no quadrilátero central que precisam ser resolvidos. Esses problemas se arrastam aí há décadas e precisamos ter indicativos de quais soluções podem ser implementadas para resolver esse problema aqui na nossa cidade. Então existem bastante desafios para os próximos prefeitos da cidade de Suzano. E também falando, além da questão do Poder Executivo, atualmente a Câmara dos Vereadores de Suzano, por exemplo, não possui nenhum vereador do PT. Qual a estratégia que o PT busca para conseguir, nas próximas eleições principalmente, colocar ali vereadores da sigla? Olha, a principal estratégia que já está em curso é pacificar e organizar a Federação Brasil da Esperança, que foi constituída para a eleição do presidente Lula em 2022. Federação essa que reúne PT, PV e PCdoB. Esses três partidos precisam estar organizados em harmonia para que a gente possa lançar uma chapa de vereadores competitiva. Nós teremos apenas 20 candidatos para disputar as eleições. A legislação eleitoral, com as suas constantes mudanças, agora disponibiliza apenas 20 candidatos para você disputar a Câmara Municipal em Suzano. E nós temos que, com 20 nomes apenas, com 20 lideranças, atingir aí um corte de votos que possibilite ao PT, PCdoB e PV, claro que eu defendo como presidente do PT, que o PT principalmente possa voltar a eleger vereadores na Câmara Municipal. Nós já tivemos 3, 4, 5 vereadores ao longo de algumas legislaturas. Estamos há 2 legislaturas sem eleger vereador. Em 2016, por exemplo, a minha mãe, então a dor é dupla, deixou de ser eleita vereadora por menos de 500 votos. Então faltou menos de 500 votos para que a Quitéria pudesse ser reeleita vereadora em 2016. E em 2020 faltou menos de 250 votos para que o André Dourado pudesse ser eleito vereador do PT. Então acho que nós temos que trabalhar, e já iniciamos isso. Por isso, essa disputa que nós tivemos no PT para a mudança da direção, a nossa prioridade é que o PT volte a eleger vereadores na cidade de Suzano, para que nós possamos reconstruir um programa petista para o povo da nossa cidade. Você mencionou essa questão de reorganizar, de unir, inclusive o próprio partido, o PT. E o partido passou por umas dificuldades, uma crise recente aqui em Suzano, quando houve uma renúncia geral da antiga diretoria. Eu queria que você contasse o que gerou essa renúncia, o que gerou essa atitude e a necessidade de novas eleições que ocorreram em outubro. Primeiro, o PEDEX, que é esse PED que foi realizado, ele estava previsto pelo Diretório Nacional do PT nas cidades que avaliassem que fosse importante renovar a direção. Tentando resgatar um pouquinho. A cada 4 anos o PT renova a sua direção. Essa atual direção foi eleita em 2019. Portanto, em 2023 ia ter o PED para renovar toda a direção do PT, municipal, estadual e nacional. Houve uma decisão do Diretório Nacional em manter os mandatos nacionais, os mandatos estaduais, e abrir a possibilidade nos municípios de manter ou não as direções locais. Em Suzano,
um grupo de filiados defendiam que tínhamos que fazer o PEDEX para que possamos renovar a direção. Até porque essa direção conduziu o partido durante os últimos 4 anos e precisaria ser oxigenada para uma reorganização frente às eleições de 2024. Até aí a discussão estava ocorrendo de forma muito tranquila, uns concordavam, outros não, mas isso faz parte da democracia e principalmente do PT, que prioriza muito a discussão interna. Paralelo a isso, houve o convite do Partido Verde para a filiação do atual vice-prefeito da cidade, Valmir Pinto, no PV. Valmir aceitou o convite. Antes disso, ele procurou algumas lideranças do PT para conversar sobre esse convite. Valmir é uma liderança progressista da cidade. A maioria das lideranças concordaram, acharam que era um caminho viável, era importante essa volta do PT, aliás, essa volta do Valmir para um partido próximo do PT. E esse grupo que estava à frente da direção não concordava com essa filiação, mas participou de algumas conversas durante este período. Estava tudo correndo naturalmente. Quando ocorreu o ato de filiação, o ato público de filiação do Valmir no PV, houve uma surpresa minha e de outros dirigentes com o anúncio que o PT teria uma candidatura a prefeito. Isso no dia seguinte à filiação do Valmir. Tem que abrir um parênteses aqui e falar: o Valmir foi extremamente respeitoso no seu ato de filiação. Suzano hoje acabou noticiando. O Valmir em nenhum momento citou que era pré-candidato. O Valmir apenas se filiou no PV, um partido membro da federação. Sim. Algumas lideranças que estavam lá presentes, é natural. Ele é vice-prefeito, começaram a colocá-lo como um possível candidato a prefeito na cidade, mas isso não foi verbalizado em nenhum momento por ele. Isso numa sexta-feira. No sábado, houve uma reunião da direção do PT, esse debate não foi posto na pauta, ou seja, não foi discutido. No período da tarde, nós fomos surpreendidos com notas do PT, que o PT teria candidato a prefeito. Sem nome, não foi citado nenhum nome, em um nível de revanchismo que não é coerente com a política que nós defendemos, com um nível de revanchismo que buscava contrapor pura e simplesmente a filiação do Valmir no PV. Isso criou um desgaste imenso, isso gerou uma divisão daqueles que defendiam que tinha que haver um diálogo, uma harmonia com a federação e com a liderança do Valmir, e que aqueles que estavam trabalhando para implodir a federação na cidade de Suzano. Isto foi o ponto central que levou aí a direção estadual e posteriormente a direção nacional a assegurarem a realização do PEDEX aqui em Suzano e, consequentemente, a renúncia dos dirigentes que foram mencionados aqui por você. Inclusive, na época, até onde me lembro, até houve uma nota depois de alguns membros do PT, inclusive alguns membros do próprio diretório na época, defendendo a candidatura da advogada Alessandra Félix, que também era filiada ao PT, o lançamento dela como pré-candidata, e havia essa discussão se o PT teria um candidato próprio da sigla para a prefeitura de Suzano. E daí, depois de toda essa crise, Anderson, como você, como presidente do PT Suzano, pretende mudar os rumos do partido? Então, você acabou lembrando de um fato importante. Após essa divulgação que o PT teria candidato, na semana seguinte, um grupo de dirigentes publicou uma carta subscrita nas redes sociais, colocando o nome da companheira Alessandra como pré-candidata. Mas o debate sobre a candidatura da Alessandra jamais foi feito numa reunião do PT. Nós não tivemos nenhuma reunião do diretório que tenha debatido, tenha tido como pauta a candidatura da companheira Alessandra. Eu acho que esse debate poderia ter sido feito, poderia ter sido construído de forma harmoniosa, tanto para dentro do PT como para dentro da federação. O PV estava apresentando o Valmir como opção, o PT poderia ter apresentado a Alessandra como opção, e esse debate poderia ter sido feito
se o caminho adotado não fosse o caminho da intransigência. Como que você tem um aliado, que é o caso do PV na federação, que está apresentando uma liderança política que é vice-prefeito da cidade como um novo filiado, portanto, cria-se aí uma expectativa de uma candidatura a prefeito desta liderança, e naquela mesma semana um outro partido lança um nome, e aí vou me corrigir aqui, um outro partido não, porque não houve uma discussão partidária, não houve uma discussão do diretório. Membros do outro partido lançam um outro nome para criar uma disputa, e não uma disputa política de construção, não uma disputa política de debate interno, mas uma disputa política para ser travada pelas redes sociais. Muito ruim, eu acho que isso não contribuiu. Espero que agora, com a eleição da nova direção, a gente possa pacificar e promover os debates que forem necessários. O PCdoB, em que pese ter alguns questionamentos de filiados, mas a direção do PCdoB indicou para a federação o nome do Valmir. A direção do PV, numa atividade que eu inclusive estive presente, indicou para a federação o nome do Valmir na semana passada, acho que dia 11, salvo engano, segunda-feira, e no dia 25, ou seja, no sábado do dia 25, às 18 horas, o diretório do PT vai se reunir para discutir este nome do Valmir, que está indicado para a federação até o momento. O único nome que está efetivamente indicado para a federação, portanto, para o PT, é o do vice-prefeito Valmir Pinto, e essa reunião ocorrerá com a participação de todos os dirigentes eleitos do PT, para que o PT possa deliberar acerca da questão. Até eu tinha separado aqui para lhe perguntar a respeito dessa reunião do dia 25. A perspectiva, Anderson, é que o Valmir seja deliberado, o Valmir seja o candidato apoiado pelo PT, Suzano? Então, o único nome que está posto efetivamente pelos partidos membros da federação para a federação até o momento é o Valmir. Então, se o único nome que for levado à discussão no dia 25 for o do Valmir, é natural que ocorra a aprovação do nome dele, e esta direção que foi eleita é uma direção que defende sim a candidatura do Valmir como uma alternativa para a federação na cidade de Suzano. O Valmir é um nome forte aqui em Suzano na esquerda, mas além dele também havia um outro nome que estava se colocava na disputa já como pré-candidato, que era o ex-prefeito de Suzano e também um ex-petista, o Marcelo Cândido, que hoje está no PSOL. Mas na última semana ele teve um de seus recursos negados em um processo que manteve a condenação dele por improbidade administrativa, e ele ficando inelegível por mais 5 anos a partir de outubro. Então, o que impediria, obviamente, dele concorrer nas próximas eleições. Com o Cândido fora da corrida, isso permite ainda mais que os votos, digamos assim, da esquerda sejam mais centralizados num candidato que venha, por exemplo, da federação? Você acredita assim? Não, com certeza, com certeza. Se você tem mais de uma candidatura no mesmo campo político, a tendência é que haja uma divisão. Por vezes essa divisão não é igual, ela é 80-20, 90-10, mas sempre há uma divisão quando você tem duas candidaturas que ocupam o mesmo campo político em qualquer disputa que seja. Uhum. A candidatura do Valmir é uma candidatura competitiva. O Valmir, nos últimos 20 anos, esteve aí nos 8 anos de governo do PT, participou efetivamente das conquistas que a cidade obteve durante aqueles 8 anos. O Valmir foi eleito vereador, fez uma oposição sistemática ao governo Tokuzumi, que deixou a cidade abandonada, e o Valmir hoje é vice-prefeito da cidade. Tem participado também dessas entregas e das conquistas que a nossa cidade tem obtido nos últimos anos. O Valmir, sim, é uma candidatura competitiva, é uma liderança de esquerda, é uma liderança progressista. Valmir fez campanha para o Lula, Valmir fez campanha para o Haddad, Valmir fez campanha para o Haddad em 2018. Não sei se você já ouviu essa informação, mas o Valmir foi candidato a vice-prefeito do PT nas eleições de 96, compondo chapa com a dona Ana Medeiros. Então, o Valmir tem uma trajetória política progressista e de esquerda na nossa cidade. E é este campo que nós queremos discutir. Nós queremos discutir os avanços do Brasil
com o Lula e queremos discutir a contribuição que o campo progressista deu para a cidade nos últimos 20 anos, e o Valmir é uma liderança importante que representa essas conquistas. E daí, Anderson, recentemente a gente falou sobre algumas pesquisas também, sobre essa questão até das divisões de voto e tudo mais. No último dia 30, o Instituto Badra também tinha divulgado uma pesquisa onde o secretário de saúde atual de Suzano, o Pedro Ishi, ele aparecia com 32% das intenções de voto, enquanto o Marcelo aparecia com 13,7%. Como na época o Diretório Municipal do PT havia divulgado o nome da Alessandra Félix, ela foi um dos nomes também colocados ali na pesquisa, e ela aparecia com em torno de 5,9%. Eu queria que você dissesse mais ou menos como você vê esses resultados, e você imagina agora, com o Marcelo Cândido fora da disputa e eventualmente o Valmir sendo colocado oficialmente como pré-candidato da federação, esses números podem dar uma alterada, e o que leva, talvez, ao Pedro Ishi ter essa tão grande intenção de votos? Vamos lá, primeiro eu não tive acesso, eu não consegui verificar essa pesquisa no detalhe, eu tenho apenas os números que você acabou de mencionar, então é difícil fazer qualquer comentário com maior propriedade. Agora, tem alguns fatos que nós não podemos desconsiderar. Primeiro, o candidato, o pré-candidato, possível pré-candidato, Pedro Ishi, está circulando pela cidade, está numa exaustiva visita à cidade, às ações, estando à frente das ações da prefeitura. Então é natural que ele, devido ao nível de exposição, ele esteja pontuando nas pesquisas. Sobre a Alessandra, sobre o PT. Naturalmente, qualquer nome que seja apresentado como nome do PT, devido à aprovação que o partido tem, e não é apenas na cidade de Suzano, isso é uma aprovação média geral em torno de 15%. É natural que haja um desempenho daquele eleitor, daquele eleitor petista, em fazer opção por um candidato do partido nas eleições. Nós temos que pular aí esse período que o PT passou por uma crise nacional tremenda, que nós estávamos sendo colocados à margem da disputa política. 2016 foi um exemplo disso, 2020 nós também tivemos consequências disso. O PT passa a recuperar o prestígio político que obteve durante muitos anos no país. Não é à toa que o PT esteve no segundo turno das últimas 6 eleições presidenciais do nosso país. Ganhamos 5 e perdemos 1 apenas. Isso com a principal liderança petista presa de forma injusta, o nosso presidente Lula. Então o PT é um partido forte, acho que é o partido mais forte, isso é indiscutível, do nosso país. Qualquer nome do PT irá pontuar. Sobre o ex-prefeito, é natural que um ex-prefeito da cidade, quando ele é apresentado em um disco de pesquisa pelo recall que ele possui, dele pontuar. O Valmir ainda é um candidato, é um pré-candidato, que a sua candidatura sequer foi deferida, foi aprovada pela federação. Nós fizemos a primeira reunião com os pré-candidatos a vereadores da federação tem poucos dias, então a cidade ainda não sabe que o Valmir é pré-candidato. Ele próprio ainda não se colocou publicamente como pré-candidato. Então nós temos muitas tarefas pela frente, mas tenho certeza que um desempenho político-eleitoral do PT, somado a um desempenho político-eleitoral da própria liderança do Valmir, nos colocará num patamar muito diferente nos primeiros meses aí de 2024. E Anderson, até assim, você falou que um candidato do PT, ele já puxa o voto principalmente daqueles petistas mais fiéis aqui na cidade e até de algumas outras de outros eleitores de esquerda. Então talvez não fosse o caso de, dentro da federação, uma vez, se o PT decidir apoiar o Valmir, fazer um convite ao Valmir para que seja filiado ao PT? Haveria essa possibilidade? Olha, nós não podemos... O PT não pode ser desrespeitoso com o PV. O PV e o PCdoB estão compondo essa federação conosco para fins eleitorais. A federação é um único partido, então nós não podemos cometer
esse desrespeito em formalizar um convite para o Valmir vir para o PV, até porque o Valmir no PV, PT e PCdoB, para fins eleitorais, são um único partido. Nós temos o desafio de comunicar a cidade, informar a cidade que o candidato petista, se assim for aprovado no dia 25, será o Valmir Pinto. Acho que este é o desafio da militância do PT, esse é o desafio da militância do PV, do PCdoB e principalmente dos nossos pré-candidatos, que são as nossas lideranças. E nós não podemos deixar de mencionar que o PT tem sido bastante respeitado pelo PV nas diversas cidades. O PT vai lançar candidatos que têm potencial em muitas cidades pelo Brasil, no estado de São Paulo não é diferente. Estamos tendo o apoio prévio do PV, o apoio prévio do PCdoB. Então, nas cidades que o PV, como é o caso de Suzano, tem uma liderança que se destaca, tem que haver também essa participação, essa contrapartida, se podemos assim dizer, do PV em respeitar os quadros dos partidos que compõem a federação. Essa decisão de composição de federação ela não é local, portanto não foi uma decisão minha, não foi uma decisão de nenhum dirigente do PT local, sequer do estado de São Paulo. Essa foi uma decisão estratégica do ponto de vista nacional, considerando a importância da vitória do Lula para o nosso país, que foi tomada. E com a concepção dessa federação, nós temos que nos adequar, nós temos que participar da disputa conforme as regras que estão postas. E essa regra foi posta, foi decidida nacionalmente pela direção do PT e do PV e do PCdoB e pela liderança do presidente Lula, que é inquestionável para dentro e para fora do PT, principalmente no campo progressista. E Anderson, particularmente, você, nas próximas eleições, pretende ser candidato a algum cargo? Não, essa pergunta eu acabo respondendo ela com alguma frequência, porque por ser filho da ex-vereadora Quitéria, que tem uma militância importante na cidade, que tem um trabalho significativo, principalmente na região lá do Jardim São José, todas as conquistas que, por exemplo, eu elenquei aqui durante a nossa conversa foram conquistas do governo do PT, mas com muita cobrança, com muita insistência da vereadora Quitéria para que elas ocorressem. Não é à toa que acabou a nossa região lá sendo uma das prioridades do governo do PT na época. Por quê? Pelo trabalho, pelo desempenho da liderança da minha mãe, da ex-vereadora Quitéria, na Câmara Municipal. E devido ser filho, sempre eu acabo respondendo essa pergunta, e existe sim um movimento, principalmente das pessoas mais próximas dela. É importante que o Anderson seja candidato a vereador, o seu trabalho aqui no bairro precisa continuar, mas por hora a minha posição é de ser presidente do PT. Muitos companheiros que são pré-candidatos a vereadores participaram da construção dessa minha eleição para presidente, e eu tenho o compromisso de ajudar o PT a se organizar para eleger vereador e, consequentemente, a federação nas próximas eleições. Agora, você nunca pode dizer nunca, né? Principalmente para quem está na política, você nunca pode dizer nunca, as coisas podem acabar, as coisas acabam mudando frequentemente, mas hoje, nós estamos aí, que dia exatamente? Hoje é dia 21 de novembro. Dia 21 de novembro, a minha posição é que eu não sou candidato e tenho como prioridade presidir o partido aqui na nossa cidade. Anderson, eu agradeço muito a sua presença aqui, eu agradeço muito a essa entrevista com você, esse bate-papo que a gente pôde ter, e eu abro esse espaço para você fazer suas considerações finais. Eu quero agradecer o convite, acho que foi um bom bate-papo, espero ter correspondido, ter conseguido atender aí as expectativas sua e do Grupo Suzano Hoje. Quero estender aqui o meu agradecimento ao Suzano Hoje e quero dizer ao povo de Suzano, o PT está se organizando, nós vamos ter uma chapa de vereadores competitiva, a Federação Brasil da Esperança vai ter uma candidatura competitiva nas eleições, queremos unificar o campo progressista na cidade de Suzano, a candidatura do PT é a candidatura do presidente Lula na cidade, queremos e vamos dialogar com a cidade sobre a atuação do Valmir e das nossas principais lideranças durante os últimos 20 anos da cidade, e queremos assim
alcançar um resultado importante nas urnas em 2024 e, por que não, uma vitória do Valmir, que está aí como vice-prefeito e que pode sim, e tem condições para isso, de ser eleito prefeito da cidade de Suzano nas eleições de 2024. Então encerro aqui reiterando os meus agradecimentos e dizendo que o povo de Suzano pode esperar, principalmente aqueles 80 mil eleitores que votaram no presidente Lula, que nós iremos dialogar sobre a importância da construção do campo progressista em nossa cidade. Anderson, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo bate-papo, muito obrigado a você que nos acompanhou até o final dessa entrevista. Meu agradecimento e um ótimo dia a todos. Até a próxima.